Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Horário de Brasília, o seu podcast semanal da CNN, que trata tudo o que acontece de mais importante no Brasil, na política e na economia. Eu sou Daniela Lima e apresento esse programa com a maravilhosa analista da CNN em Brasília, Renata Agostini. Oi, Renata, chegando. Oi, Dani. Olá a todos. Mais um episódio do nosso Horário de Brasília. E você que já está se acostumando a acompanhar tudo que movimenta a capital, o país, a política, vem com a gente hoje que tem muito bastidor e muita notícia por aqui. Renata, eu já vou devolver direto para você que fez, para quem está acompanhando a política de longe, ou se você ouviu o nosso podcast da semana passada, você sabe que nós temos falado bastante sobre a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de fechar um acordo com o chamado Centrão. Aqueles partidos ali, como progressistas, o PP, o PL, que era o PR do Valdemar da Costa Neto, o PRB, que agora se chama Republicanos, de Marcos Pereira, o PSD de Gilberto Kassab. Pois muito bem, essas costuras estão avançando e Renata Agostini publicou esta semana na CNN o mapa dos cargos que estão sendo pedidos pelo Centrão para poder aderir ao governo Bolsonaro e ajudá-lo no Congresso Nacional. Renata, passa para quem está ouvindo a gente toda a sua apuração. Dani, é interessante você trazer esses novos nomes, né? Porque é uma roupagem nova para o todo-poderoso Centrão, o velho Centrão, que não é neste governo, mas em vários governos, ajuda a segurar quem está no Palácio do Planalto e é sempre muito decisivo nos destinos das votações do Congresso. E é isso que o presidente Jair Bolsonaro, enfim, percebeu, que não tinha espaço para ele insistir na insensada nova era, nova política que ele vinha martelando com os seus apoiadores. Esse movimento começa, como a gente narrou aqui, né, com uma reunião pessoal do presidente Jair Bolsonaro com presidentes e líderes desses partidos no Palácio do Planalto, e aí depois ele coloca seus auxiliares, alguns dos seus ministros e auxiliares do Planalto para negociar o quê? Cargos, que é o que interessa. Nenhum partido vai decidir votar com o governo apenas por amor à causa. No caso desses partidos do Centrão, eles querem sim espaço no governo. O que foi colocado na mesa? Esse desenho final ainda não saiu, porque para sair precisa a caneta andar e os cargos serem publicados no Diário Oficial da União. Mas o que ficou na mesa e os nomes já foram apresentados? A gente está falando de cargos importantes, por exemplo, o Banco do Nordeste, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que controla um orçamento de mais de 50 bilhões. A gente está falando de secretarias importantes em pastas da esplanada, por exemplo, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, uma pasta estratégica nesse momento para o combate ao novo coronavírus, e também de uma pasta no Ministério do Desenvolvimento Regional, esse nome complexo, mas que é a nova roupagem do antigo Ministério das Cidades e que é muito estratégico para esses partidos, porque ela coordena recursos que vão para obras, para diversos governos, para diversas prefeituras, então tem sempre muito interesse do Congresso nesse ministério específico. Dani, você também tem apuração sobre isso, né? O que você traz pra gente? Tenho, mas acho que o mais importante está dito aí, que é esse mapa da mina, né? Tem a Fundação Nacional de Saúde, que foi oferecida ao PSD. Como é que está funcionando isso agora? A Renata também tem informações a acrescentar nesse sentido. Os nomes já foram encaminhados pelos partidos para o Palácio do Planalto. Que nomes, Daniela? Os nomes que foram apresentados por esses partidos para ocupar esses cargos que a gente estava falando agora. Gente, eu gosto que ela faz a pergunta que eu vou fazer para ela. Que nomes, Daniela? Ela mesma já faz. Obrigada, Dani. A gente aqui é aumento da produtividade. Bom, esses nomes foram encaminhados para o Palácio do Planalto e estão sendo alvo agora de uma triagem. Nesse campo, quem vai trazer o melhor bastidor é a Renata Agostini agora. O que é a triagem? É uma espécie de pente fino que em governos anteriores levava em conta aspectos
como condenação criminal, se responde a processo por improbidade, se tem alguma pendência que possa resultar em questionamento jurídico a respeito da qualificação para ocupar esse cargo, se tem a qualificação para ocupar o cargo, porque agora alguns cargos de confiança, ainda que sejam de confiança, exigem que a pessoa tenha no mínimo ensino superior ou uma especialização na área, enfim. Isso era a triagem que sempre aconteceu para nomeação de pessoas em cargos de confiança. Mas, Renata, neste governo sempre tem um algo a mais, né? Sempre tem um algo a mais. Os líderes do Centrão foram avisados de que este pente fino passaria até por vasculhar as redes sociais dos indicados para saber se eles têm alguma ligação com alguém do Partido dos Trabalhadores, se eles seguem alguém nas redes sociais do PT, não pode ter nenhum elo com ninguém que seja. Aí eles falam da oposição, mas a verdade é que é o próprio PT. E aí entra uma parte importante desse movimento. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro vai ter, claro, muita dificuldade de justificar para sua base porque está, enfim, cedendo ao toma lá da cá. Porque, vamos colocar de forma clara, é isso que está acontecendo. Ao oferecer cargos para esses partidos, o governo quer construir uma base parlamentar e quer ter votos favoráveis para temas que vai encaminhar no Congresso. Os partidos de centro, do Centrão, disseram que se isso acontecer, estão dispostos a se tornar favoráveis às pautas do governo lá no Congresso. Agora, como justificar isso para os bolsonaristas, para a sua base de apoio, que sempre martelou muito de que a velha política deveria ser substituída? O que está em andamento é um discurso de que o governo precisa expurgar o PT da máquina pública, tirar esses, entre aspas, para o governo, infiltrados no governo. O discurso é que ainda há muita gente ligada ao PT e que tem de sair. Por outro lado, Bolsonaro não tem quadros. Bem, Bolsonaro mal tinha um partido, porque o PSL, que o elegeu, foi ali um partido de aluguel, um acordo que ele fez com Luciano Bivar para ter uma legenda para se candidatar à presidência. O que aconteceu logo depois é que ele rompeu com o Bivar, uma disputa ali por quem teria o comando da sigla. E aí, quando a gente fala em comando da sigla, a gente está falando comando sobre os dinheiros, os recursos, né, do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eles romperam e Bolsonaro agora quer fundar o seu novo partido, Aliança pelo Brasil, mas que ele não está formado. E não há quadros, não há nomes para indicar. Então, o governo quer usar esses dois argumentos. Precisamos tirar o nosso rival, o PT, do governo. E, ao mesmo tempo, infelizmente, não temos nomes já preparados para colocar no lugar. Basta saber, Dani, se esse discurso vai colar. O que você acha? Eu acho importante a gente estabelecer aqui uma linha do tempo com os fatos, sem nenhum tipo de julgamento, porque quem acompanha o podcast Horário de Brasília e quem acompanha a gente aqui na CNN e nos jornais sabe que todo mundo sempre deixa muito claro que não se faz política sem articulação. E o fato do presidente não ter uma articulação com o Congresso Nacional sempre foi uma crítica feita a ele. Então tá feito o movimento que ele era muito cobrado para fazer, que era de tentar trazer alguns partidos para perto do governo para poder fazer as pautas do governo andarem no Congresso. Sem acordo, isso não funciona, não existe. Então, democracia pressupõe diálogo, democracia pressupõe participação. A indicação de cargos políticos, por si só, não é ruim. Perfeito. De novo, a gente já falou isso aqui. Se um partido tem um quadro muito identificado com a área da saúde, por exemplo, é errado que o governo, acreditando na agenda daquele partido para essa área, o chame para participar da gestão? Não. O que é ruim é a indicação dos cargos por política pura e simples, sem qualquer identificação ideológica. Porque sim, ideologia virou uma palavra, um xingamento no Brasil. Parece que, você é ideológico. Toda estruturação de ideia tem uma ideologia por trás. Então, se você é um governo liberal, a ideologia do governo é essa. Se você é um governo que acredita mais no poder do Estado grande, como os generais, por exemplo, têm defendido uma participação maior do Estado, isso também tem uma ideologia por trás. Então, não vamos carregar nas tintas das palavras. Por fim,
fim, tá todo mundo desconfiado, porque não é a primeira vez que o Bolsonaro oferece esses cargos para esses mesmos partidos. Lá atrás, quando o governo foi negociar a reforma da Previdência, ele encaminhou uma lista com os cargos que estavam vagos em boa parte dessas estruturas. Algumas entraram na conta, já foram ocupadas e não aparecem de novo agora, mas no fim a negociação não foi concluída. O governo foi colocando tantos entraves. Nessa época, o secretário que estava cuidando da articulação política era o Santos Cruz, general Santos Cruz, e essa articulação acabou não concluída. Então, os partidos estão esperando nome publicado no Diário Oficial para dizer que deu certo. Eu acho super importante a gente retomar mesmo esse ponto, Dani, a gente já tratou aqui, né, de não se criminalizar a política. Agora, essa cilada, quem criou foi o próprio Jair Bolsonaro para ele mesmo. Porque quando ele entra no governo e diz que não vai negociar com os partidos, quando o presidente Jair Bolsonaro ataca lideranças do Congresso, ataca o Congresso, quando o general Heleno, vamos lembrar aqui, chama o Congresso de chantagistas, quando o Bolsonaro coloca sua base nas redes sociais para atacar lideranças no Congresso, notadamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e chama todos eles de velha política, diz, quando ele compareceu aquele ato que tinha bandeiras antidemocráticas e fala que nós não vamos negociar nada, ele criminaliza a política. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Então, o fato dele agora, para fora, seguir dizendo que ele é o novo, mas entender que é preciso sim fazer composição com partidos políticos, ele fica numa sinuca de bico para dizer o mínimo, porque quem criminaliza a política é o seu próprio governo. Eu acabei prometendo e não entreguei a linha do tempo, mas muito rapidamente aqui, de maneira direta. O PT saiu do governo em 2016. Depois disso, quem assume é Michel Temer. Quando Michel Temer assume, ele já tinha ali, porque sim, o MDB é um dos especialistas nisso, um mapa de todos os cargos da esplanada. Boa parte dos cargos que eram ocupados por petistas ou por partidos ligados à esquerda foram extintos, foram expurgados. Os ocupantes desses cargos foram expurgados do governo já ali. Lembra, quem tiver curiosidade, falar, nossa, essa menina não sabe do que ela tá falando. Sei sim, amigo, dá um Google aí e procura a história do garçom. Me desculpem, amigos, ela sempre sabe. Inclusive, ela joga isso na minha cara todos os dias. Dani tem razão, esse é um esse é um meme interno. Mas voltando aqui, se você quer lembrar um pouquinho o que aconteceu ali em 2016, dá um Google na história do garçom que servia o Palácio do Planalto e foi demitido pelo governo Michel Temer porque era muito identificado com o PT. O garçom que servia café no Palácio do Planalto. Esse foi o nível do mapa feito na época por Eliseu Padilha, um figurão do PMDB, na época era PMDB, MDB, que sempre foi o melhor cara de fazer planilha de cargos no Brasil. Eu falo sempre porque o Padilha está na política há muito tempo e no PMDB essa é a especialidade dele. Pois muito bem, Michel Temer sai, assume Bolsonaro e em janeiro o ministro Onyx Lorenzoni, então chefe da Casa Civil, anuncia publicamente um expurgo, grande expurgo de servidores da máquina federal. Para vocês terem uma ideia, de novo, vale a pena buscar informação antes de formar uma ideia pré-concebida. Foi apresentado por auxiliares da Casa Civil aos próprios servidores a ideia de que haveria esse expurgo e o volume de demissões foi tão grande que o governo ficou sem ter gente para rodar o Diário Oficial. Então, as nomeações e as exonerações não eram publicadas porque faltava braço para operacionalizar esse nível de coisa. Então, o governo já fez um grande expurgo. Antes dele, já foi feito um grande expurgo. A verdade é que hoje, a oposição, se tiver cargo no governo, é muito residual. Uma das principais preocupações do governo Jair Bolsonaro é essa, de não ter ninguém da esquerda
esquerda dentro de suas fileiras. Então, é importante a gente ter isso em mente para separar o que é discurso político do que são os fatos. Agora, Renata, você tocou num ponto muito importante, que foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele virou o alvo principal dos ataques da rede bolsonarista na internet, grupos de WhatsApp e nas redes sociais. O que está em tela aí, vou dar um spoiler e você desenvolve, é a sucessão do comando do Congresso. Em janeiro de 21, o Congresso precisa eleger novo presidente da Câmara e novo presidente do Senado. Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, hoje, pelo que diz a lei, não estão autorizados a concorrer a um novo mandato. E é nessa disputa que Jair Bolsonaro também quer influir. É bem por aí, Dani. No caso da Câmara, mudou demais do início do ano para cá, como esses postulantes à sucessão do Rodrigo Maia decidiram se movimentar. Logo no início do ano, havia ali uma tentativa de saber quem seria o ungido por Maia, quem seria o nome que Maia apoiaria para sucedê-lo no cargo da presidência da Câmara. O que a gente vê agora é, na verdade, esses líderes do Centrão tentando fazer uma costura via Palácio do Planalto. O governo entendeu isso, entendeu que poderia explorar esse flanco, né? Porque Maia está, como você disse, impedido de se reeleger, então ele teria como uma data final para ter todo este poder ali na Câmara. Então a gente vê, não à toa, esses partidos que foram chamados têm ali candidatos nos bastidores fortes para se colocar como o próximo presidente da Câmara. Então, por exemplo, quando a gente está falando do Progressistas, do PP, o deputado Arthur Lira é um que quer muito ser o próximo presidente da Câmara. Ele está à frente dessas negociações, claro, junto com o presidente da Legenda, o senador Ciro Nogueira. Curiosamente, né, Dani, você até divulgou ontem na CNN um vídeo em que Lira gravou com Bolsonaro, para Bolsonaro dando ali um alô para a família dele, mostrando que essa proximidade está se consolidando. Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto, hein? Valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, tá aqui Um abraço aí. Também, no caso do Republicanos, há o deputado Marcos Pereira, que hoje é vice-presidente da Câmara, mas também está se colocando como um nome que poderia suceder Maia. Hoje, essa costura está sendo feita por fora e é, sim, muito emblemático. Esse contexto da eleição, é importante a gente lembrar, né? Para político, é sempre eleição, eleição, eleição. Por quê? Porque eleição traz poder, traz espaço político para tomar decisões e influência, tanto em Brasília como com a sua base. Dani, eu queria trazer aqui, a gente está falando de toda essa movimentação do Centrão, mas talvez seja interessante para a gente desenhar, para quem nos ouve, o tamanho desses partidos, né? Então, Bolsonaro chama PP, PL, Republicanos e o PSD. Qual é o tamanho desses partidos hoje? O Republicanos tem hoje uma bancada na Câmara dos Deputados de 31 deputados. O PL tem 39 deputados. O PP, o Progressistas, tem 40 deputados. O PSD, 37 deputados. Juntando isso, não resolve a vida do presidente Jair Bolsonaro, né? O que esses partidos sinalizaram ao Palácio do Planalto? Que se os cargos de fato forem entregues, essa ponderação que você fez é essencial, né? Todo mundo só acredita vendo, né? Quando a caneta se mexer. Eles trazem com eles partidos, siglas nanicas, como, por exemplo, PROS, Avante, Patriotas, outras siglas que aí eles têm entre 7 e 5 deputados, dependendo da bancada. O objetivo ali é formar uma bancada de cerca de 170 deputados. Aí sim começa, não resolve, mas começa já a ajudar bastante o governo. Qual é o acordo entre eles? Deu o FNDE, deu o Banco do Nordeste para cada um desses partidos, né? Cada um ficaria ali com a presidência. Abaixo disso, eles iriam se cotizar e se dividir, distribuindo ali uma diretoria, um outro cargo para outras siglas desse grupo. O mais importante é a gente ter em mente que, independentemente desses partidos do centrão raiz, digamos assim, conseguirem atrair os nanicos ou não, é que nada passa na Câmara dos Deputados sem o centrão. Por mais que eles não sejam juntos um grupo forte o suficiente para aprovar causas, juntos eles são grandes o suficiente para
emperrar outras causas. Então, se o governo não vai ter poder para aprovar sua pauta, vai ter poder se conseguir juntar o Centrão para fazer com que coisas que não lhe agradam não andem no governo. Renata, para a gente encerrar aqui, eu queria deixar duas coisas claras. Por que é que esse discurso contra o Rodrigo Maia está ganhando corpo? Há, sim, uma articulação muito mais forte no Senado do que na Câmara, porque Maia assume a primeira vez a presidência da Câmara no mandato tampão ali que a gente chama, quando o Eduardo Cunha é cassado pelos pares e deixa a presidência da Câmara dos Deputados, perde inclusive o mandato, antes ele já havia renunciado à presidência da Câmara. Aquela ali em 2016 é a primeira vez que o Maia vira presidente da Câmara. Depois ele conseguiu se reeleger porque aquele era um mandato tampão, se reelege de novo porque troca a legislatura. Então agora, qual é a regra? Na mesma legislatura, ou seja, dentro dos 4 anos que você elegeu o seu deputado federal para um mandato, o presidente da Câmara e do Senado não pode se reeleger. Pois muito bem, a articulação está mais forte no Senado porque é a primeira vez que Davi Alcolumbre é presidente do Senado. E ele gostou da ideia. E ele se elegeu presidente com o apoio de Onyx Lorenzoni, na época ministro da Casa Civil. E também do Democratas, todo mundo do DEM. Perfeito, todo mundo do DEM. Então lá, ele tá de fato mexendo os pauzinhos, ele chegou a encomendar um parecer jurídico para saber se a reeleição de fato não poderia ser flexibilizada no caso dele, porque já que vale para presidente, vale para cargos mais importantes, porque não haveria de valer para uma eleição interna do Congresso. A questão é controversa, porque a legislação proíbe. O fato é que o Maia entra de gaiato porque se vai autorizar para o Senado, por que não autorizar para a Câmara? O problema é que ele é o desafeto maior do governo neste momento. Então você vê um bombardeio muito mais forte em cima dele do que do Alcolumbre, que é de fato o patrocinador mor dessa ideia da reeleição. Diga. Exato, mas Daniela, amiga amada, você não vai deixar os nossos ouvintes sem o molho justamente dessa relação, porque Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia são do mesmo partido, porém, neste momento, estão com agendas diferentes. Então, conta um pouco, por favor. Não, na verdade, o Senado sempre foi uma casa mais afável para o Palácio do Planalto. O governo sempre teve mais entrada ali, não só por conta do Alcolumbre, o que já é uma super mão na roda. Você ter contato direto com o presidente do outro poder, que te ajuda, já é uma super mão na roda. Mas porque tem ali, por exemplo, a bancada do Sérgio Moro, tem um grupo de senadores que se elegeu com essa mesma vibe da antipolítica ou da nova política, e eles costumam se alinhar nas pautas mais ferrenhas ali do governo. Então, sempre foi uma casa mais amável. Essa indisposição entre o Maia e o Alcolumbre está sendo explorada pelo Palácio do Planalto. Há 2 movimentos muito claros aqui, resumindo, porque nós estamos batendo nosso tempo. O primeiro é de isolar o Rodrigo Maia dentro da Câmara, criando aí esse grupo que, se não ajuda, atrapalha bastante. Se não ajuda o governo, atrapalha bastante o presidente da Câmara a impor uma pauta à revelia do Palácio do Planalto. O segundo é ampliar esse fosso entre o Senado e a Câmara, sendo mais simpático, poupando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da maioria dos ataques, ele apanha também, mas claramente não apanha tanto, e investindo mais claramente contra a reeleição do Maia do que contra o Alcolumbre. De novo, 2 registros que são importantes. Não é a primeira vez que um presidente da República se envolve em turras com um presidente da Câmara. O Brasil já viu isso quando elegeram Severino Cavalcante, lembra do mensalinho, Renata? Presidente da Câmara, governo Lula ainda. Opa, eu quero aquela diretoria que fura poço. Uma frase histórica. Depois a gente viveu isso com muita ênfase com Dilma Rousseff e Eduardo Cunha. Cunha derrotou Dilma Rousseff quando se elegeu presidente da Câmara, viabilizando de vez o Centrão tal qual conhecemos hoje. O desfecho não costuma ser legal, porque quando essa briga vira uma briga de fígado, a coisa tende a degringolar. Outra coisa que precisa ser ressaltada aqui é que Dilma Rousseff também se refugiou no Senado. Dá um Google aí e veja como Renan Calheiros, então presidente do Senado, se comportou como a maior barreira ao impeachment, especialmente porque ele não gostava do Michel Temer. Tenho a impressão de que mais porque ele não gostava do Temer do que por amor a Dilma. De novo, a gente conhece o desfecho dessa história.
Renata, quer deixar uma aposta pra semana que vem? Opa! Aliás, a gente tá, né? A gente não consegue fazer uma aposta pro fim do dia, porque a gente grava de manhã, cai ministro no fim da tarde. É triste o negócio. Mas a gente tem todo... Quem tá acompanhando a gente tá vendo que a gente tá sempre dando o cheiro do que vai ser o assunto quente na próxima semana. E aí eu vou colocar um tema que tá em andamento, uma cisão entre a equipe econômica e parte dos outros ministros do governo Jair Bolsonaro em relação aos rumos da economia. Esse grupo que foi formado no Palácio do Planalto, capitaneado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, para reunir sugestões de diversas pastas sobre o que será a retomada do país pós a crise, ele inclui muitas sugestões que necessitam de dinheiro na veia na economia. E isso é um problemão para Paulo Guedes, porque apesar dele ter sim endossado o que ele chama de medidas emergenciais para esse ano, a gente está falando aí de um déficit público nas contas que vai para 500 bilhões de reais, todo o discurso, todo o esforço era circunscrever a este ano esse estouro nas contas. O que os ministros querem é que haja um plano para os próximos anos, e isso é um problema. Esse esforço começou a ser comandado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ganhou a adesão do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que já formularam ali várias propostas para o presidente Jair Bolsonaro, e um sinal de que Guedes pode estar em maus lençóis é que ontem Bolsonaro autorizou Braga Neto colocar o plano na rua. Por enquanto, só com, digamos, um gostinho do que é esse plano. 30 bilhões de reais em obras para os próximos 3 anos, mas tem muito mais coisa que está sendo pensada. Inclusive, em discussão, sim, levar para o Congresso uma proposta para flexibilizar regras fiscais. A equipe econômica está novamente em pânico. A gente vai precisar acompanhar e vamos tratar disso na semana que vem, qual é o tamanho do Paulo Guedes, a força que ele tem para segurar essa bomba fiscal. Como instrumento, claro, da nossa política aqui do Horário de Brasília, eu vou aderir à posição da colega Renata Agostini e ficar com essa aposta dela também para a semana que vem. Oba, hashtag Renata tem razão, ganhei uma. 7-1. A você que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigado. Não esquece que na semana que vem você tem um encontro marcado com a gente aqui, quinta-feira. A gente entra aí por volta do Horário de Brasília, às 7 da noite, nos seus tocadores de áudio favoritos. Renata? Gente, até semana que vem. Grava aí, quinta-feira que vem. Tem mais conversa, mais bastidor e mais notícia sobre o que acontece em Brasília e no país. Um beijo grande, até lá. Beijo, tchau, tchau.